Na segunda-feira, então, a gente conversou um pouco sobre dois exemplos, né? Dois exemplos que envolviam, na verdade, mais um estudo dentro da interpretação frequentista de probabilidades, né? Porque a gente tinha que trabalhar aí com uma contagem, né, nesse primeiro exercício, por exemplo, de quantos alunos estavam naquelas turmas de idiomas, né? E aí a gente separava isso pelo diagrama de Venn, né? E a partir desse momento a gente utilizava a ideia da frequência relativa, né, para estar calculando probabilidades. A mesma ideia nessa segunda questão, onde a gente já tinha, então, a informação vindo dessa tabela de dados, né, e a gente, então, acabou estudando três situações entre alunos diplomados no ensino médio e alunos diplomados numa instituição pública, né, e na letra C, ela foi um caso especial aí, né, que era a ideia de introduzir, então, probabilidades condicionais, né, ou seja, eventos aí que, condicionados a outro, faz alterar, né, a chance de ocorrência daquele evento que queremos calcular probabilidades, né. Então, só para a gente recordar, né, nós tínhamos lá as definições de um aluno A e um aluno B, desculpa, um evento A e um evento B, associado ao ensino médio e instituição pública, e a gente observou que quando o evento B ocorreu, né, ou seja, nós já sabemos que o aluno era de uma instituição pública, né, então isso mudou completamente, porque o que aconteceu, na verdade? Aconteceu que o total, então, ele foi alterado, né, a gente não estava mais pensando na totalidade de alunos na cidade de São Paulo, a gente estava pensando na totalidade de alunos da instituição pública, porque sabemos que o aluno veio de lá, né? Então, a gente calculou daí a probabilidade, né, do indivíduo ser do ensino médio, né, sobre a totalidade da instituição pública, né? Então, a ideia é um pouco essa, né? A ideia de uma probabilidade condicional, né? É justamente essa, que a partir do momento que um evento B ocorre, ou a gente já tem informação sobre ele acaba alterando a probabilidade desse evento A de interesse nosso, né? E se isso acontece, então a gente diz que esses eventos não são mais independentes, né? Existe uma dependência, existe uma relação, porque o fato de um ocorrer interferiu na probabilidade do outro, tá? Então a gente tem N exemplos aí para falar sobre isso, né? Principalmente eventos que dependem de dias anteriores, né? Como, por exemplo, ações em bolsas de valores, é um exemplo clássico, né? A gente depende, então, de dias anteriores e tem outras variáveis, né? Não é só disso. A gente sabe muito bem que existem outras, na economia existem outras variáveis externas, né? Que não está muito no nosso controle, mas claro que depende da variação do dia anterior, né? Muita gente ali observa, né? Se caiu num dia anterior, quer dizer que hoje pode subir, né? Se está muito alta hoje, talvez amanhã caia, né? Então tem algumas previsões assim naturais, né? E o que a gente observou então, pessoal? Quando a gente pega então essa fração, que nada mais é que o número de elementos, né, do evento A aqui, que é indivíduos do ensino médio, dividido pelo total de elementos agora, que é justamente o de instituição pública, quando a gente divide esses dois, divide essas duas quantidades, né, tanto o numerador pelo denominador, pelo total de elementos que a gente tinha, né, a gente observa, então, que uma probabilidade condicional pode ser escrita dessa maneira, ó, em termos dessa expressão, né, então, essa aqui será a nossa definição, que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas, como vocês viram por esse exemplo, não é necessário estar usando fórmulas, né, para estar calculando essa probabilidade, tá? A gente pode estar calculando aí pelo puro raciocínio, né, sempre observando se o evento está sendo condicionado, né, se os eventos eles têm relação ou não, tá? Bom, então, nesse sentido, a gente inicia, então, a aula, né, pensando em probabilidades condicionais, né, que é o que, na verdade, né? Eu já acabei falando basicamente tudo dela, né? Ou seja, a gente observa que existem aí eventos que, quando um ocorre, influencia na chance do outro ocorrer, né? E assim, a partir do momento que esse ocorre,
que a gente obtém informação sobre ele, né, ou ele já ocorreu, ou a gente obtém informação sobre ele de alguma maneira, né, a gente pode, então, estar calculando as probabilidades daquele nosso evento de interesse baseado nisso, né, ou seja, vai ter uma certa alteração. Qual que é um exemplo clássico, né? Um exemplo clássico muito simples para a gente observar isso quando a gente trabalha ainda com experimentos aleatórios simples, né? Como, por exemplo, o lançamento de um dado, né? Então, é claro, aqui a gente já trabalhou várias vezes, né? Mas vamos só dar uma ideia para vocês. Então, por exemplo, imagina que um dado honesto, ele é lançado, né? Como nós já vimos, o espaço amostral disso são 6 faces, são as 6 faces, né? Ou seja, pode ser a face 1, 2, 3, até a sexta face, ou seja, temos 6 possibilidades aí. Então, é claro, se eu pergunto qual é a probabilidade, então, de ocorrer face 4, ora, face 4 é um sexto, né? É 4 sobre 6, né? Ou seja, existe uma possibilidade de sair 4 sobre 6, né, faces possíveis, né? Então, é um sexto. Agora, imagina que a gente vai fazer o seguinte, né? Imagina se a gente estivesse numa mesma sala, tá? E eu jogasse um dado no canto da sala onde ninguém conseguisse ver o resultado. E eu fosse lá e falasse para vocês, olha, o resultado da face, né, que ficou voltada para cima, é par. Então, eu estou o quê? Eu estou dando a vocês uma nova informação. E aí eu pergunto, qual é a probabilidade de ter saído 4, a face 4, né? Então, ou seja, quando a gente está repassando essa nova informação, qual a informação? De que a face que saiu para cima é par, isso altera totalmente a probabilidade, né, da face ser 4, né? Então, a gente observa que o evento face ser 4 e face par, eles estão relacionados, né? Ou seja, o fato de esse evento ocorrer fez alterar essa probabilidade. Por quê? Porque se a face é 4, então quais são as minhas possibilidades agora? Se a face é 4, nós temos somente 3 possibilidades, né, pessoal? Ou vai ser o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Né? Ou seja, a gente descarta as possibilidades ímpares. Logo, né, qual é a chance, então, agora de sair 4? Ora, 4 é um desses 3, né? Então, é 1 em 3. Logo, a probabilidade, então, de sair 4 a partir do momento que eu dei informação que a face voltada do dado para cima é par, é 1/3. Então, vejam, quando a gente lançou um dado, a chance, né, somente do evento A, vamos pensar assim, que é a face 4, seria 1/6. A partir do momento que eu dei uma informação de um evento B, a face ser par, né, isso alterou a probabilidade da face 4, do evento A. Não é mais 1/6, e sim é 1/3. Né? Então, quando tem essa alteração de probabilidade de um evento que a gente quer calcular, né, de um evento A, por exemplo, quando tem essa alteração de probabilidade a partir do momento que a gente está condicionando outros eventos, né? Então, a gente diz que esses dois eventos estão relacionados, não são independentes, né? Então, a gente tem que estar considerando isso no cálculo de probabilidades, né? E o interessante de tudo é o seguinte, pessoal, né? O que aconteceu quando eu falei para vocês que a face do dado era par? O que aconteceu? Que o nosso espaço amostral, que no lançamento de um dado é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 possibilidades, ele foi reduzido pelo número de elementos desse evento B, né? Então, nosso novo espaço amostral, vamos dizer, um ômega linha, ele acaba sendo agora o próprio evento B, aí a face ser par, né? Ou seja, são somente 3 elementos. Então, isso é interessante observar, que a partir do momento que a gente está condicionando, então, um evento que vai alterar a probabilidade lá do evento de interesse, o novo espaço amostral ele é reduzido por aquele evento que já ocorreu ou que nós temos informação, tá? Então, aqui é basicamente o exemplo aí, né? Então, a gente tem aqui, ó, 6 possibilidades, a probabilidade do evento A sair face 4 é 1/6, né? Se a gente tivesse um evento aí, B, que se fosse sair a face par, seria essas 3 possibilidades, né? Ou seja, quando
eu falei para vocês, olha, a face do dado é par, então o nosso espaço amostral ficou reduzido a esse tamanho. Então, a gente calculou 1, que é o 4, um total de 3, logo deu 1/3. Tá? Então, é isso que é importante, né? A ideia central, então, é essa daqui, ó. Dado que o B aí ocorreu, então o espaço amostral ele fica reduzido àquele evento que ocorreu ou que a gente tem informações, né? Porque todos os resultados possíveis, então, passa a ser aqueles do evento B, né, que estão em B, tá? E aí, assim, a gente tem a definição, né? A definição, então, de probabilidades condicionais é dada dessa maneira, tá, pessoal? Como eu falei, a gente pode estar calculando sem, a gente pode estar calculando isso sem fórmulas, mas existe todo um desenvolvimento aí teórico, né? E talvez em alguns resultados é interessante lembrar, né, da fórmula aí para estar estudando, calculando e tal. Então, a gente probabilidade, então, de um evento A, dado que um evento B ocorreu, tá? Ou já temos informação dele, é chamada, então, probabilidade condicional de A dado B, né? Ou A dado sabendo-se que B ocorreu, né? Então, são sinônimos, tá? E a gente denota isso, né? A notação é essa daqui, ó, ou seja, eu estou calculando aqui a probabilidade do evento A, eu estou interessado na probabilidade de A, né? Porque B já ocorreu, então eu já sei a probabilidade de B, né? Teoricamente, tá? Então, assim, é a probabilidade de A, essa barrinha significa dado que, né? Sabendo-se que esse evento aqui ocorreu, tá? Então, é assim que é a notação. E, olha, e como que é a definição? Como nós vimos aqui, né, no último exemplo, aqui, então a notação é dada dessa maneira, né? Essa probabilidade aqui naquele exemplo era nada mais, nada menos que a probabilidade da interseção entre os elementos de A e de B, tá? E aqui embaixo, a probabilidade do evento B, daquele que a gente já tem informação, né? Então, a gente parte dessa definição. Então, a probabilidade, então, de A, o evento de interesse é o A, é esse que eu quero calcular a probabilidade. Dado que o B ocorreu, é a razão entre a probabilidade da intersecção de A e B dividido pela probabilidade daquele evento que nós já temos a informação, aquele evento que já ocorreu, que no caso é o B, tá? Né? Só que, da mesma forma, a gente poderia pensar o contrário, tá, pessoal? Eu poderia pensar, olha, agora eu tenho um interesse em calcular o evento B, sabendo-se que o evento A ocorreu. Então, é o contrário, tá? Observam que o P de A dado B é diferente do P de B dado A, tá? Então, o que é o P de B dado A? A probabilidade do evento B ocorrer, dado que o A, a gente já tem informação sobre ele. É o que, então? É a probabilidade, então, da interseção, tá? Aqui não muda, pessoal, por quê? Porque se você tomar os elementos, né, pensa em conjunto, A interseção com B ou B interseção com A é o mesmo conjunto, né? Não vai importar essa ordem. Então, ou seja, são os mesmos elementos. Então, é por isso que não muda. Só que dividido pela probabilidade agora daquele evento que a gente já tem informação, que no caso é o A, tá? Aqui no caso é o A. Então, é por isso que não vai ser igual, tá? É por isso que P de A dado B é diferente de P de B dado A. Tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades aí, né? Quando eu estou trabalhando, claro, quando a gente está trabalhando com 2 eventos. Se a gente tivesse 3 ou mais eventos, aí seriam outras possibilidades, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai ficar, na grande maioria das vezes, a gente vai ficar trabalhando com 2 eventos aqui. Vai ter situações que terão mais eventos, mas aí já é uma outra ideia, é um outro resultado que a gente vai ver daqui a algumas aulas, tá? Tá certo? Bom, então aqui, ó, eu desenhei, né, nós temos, então, aqui um diagrama de Venn, tá? Que é nada mais, nada menos que o quê? A gente fazer o desenho, então, né? Então, por exemplo, temos aqui, então, ó, um conjunto, as duas situações, tá? O diagrama de Venn para as duas situações, ou seja, para a definição, para essa primeira aqui, né, que é o A dado B, e para a segunda, que é o B dado A, tá? Temos as duas definições, tá? Então, eu tenho aqui primeiro, ó, um diagrama de Venn, né? Então, onde eu tenho, por exemplo, o espaço amostral, tá? Que é o meu ômega, né? Que está com a letra S. E eu tenho 2 eventos lá, né? O A e o B, tá?
E, claro, esses pontinhos aqui são os elementos em comum, né? Interseção entre A e B. Então, aqui, ó, a gente está estudando o quê? Se o evento A ocorreu, né? A gente tem essa probabilidade, então, a probabilidade de B dado que A, de B dado A ocorreu, né? Então, o que, que é isso? É a probabilidade, então, da interseção dividido pela probabilidade daquele que já ocorreu. Mas por que, que é isso, né? Vamos tentar entender isso do ponto de vista geométrico, tá? Então, olha só, aqui, se o evento A ocorreu, então, olha só, eu estou achurando agora, né? Então, observam que o A, ele está desenhado, ele está todo de amarelo, né? O que não está amarelo é a parte que tem elementos em comum ao B, né? E tem uma explicação por isso. Então, vejam bem, nessa parte aqui, o meu interesse é calcular quem? A probabilidade de B. Mas sabe-se aí, né, hipoteticamente, que o evento A influencia na ocorrência do evento B, tá? Então, olha só, a partir do momento que o evento A ocorreu, ou nós temos a informação dele, o que, que nós vimos lá atrás? Né? Quando um evento A ocorre, então, o espaço amostral é reduzido para ele, né? Então, todo espaço amostral aqui ficou reduzido a quem? Aos elementos do A. É só lembrar a ideia lá dos dados, né? A gente tinha as 6 possibilidades. Quando eu falei que a face era par, reduziu-se para o evento que ocorreu, ou seja, para o 2, para o 4, para o 6. A ideia é a mesma. Né? Então, o novo espaço amostral, vamos dizer assim, é somente o evento A, tá? É somente o evento A, porque a gente sabe que é dali que vai sair a probabilidade, né, do evento B. Então, agora, o que a gente está calculando? Eu quero calcular a probabilidade de B dentre o novo espaço amostral, que é esse daqui. Né? Então, quais são os elementos de B? Ora, são esses, né, quais são os elementos de B que estão dentro de A? É exatamente a interseção de A e B. Então, você está tomando o quê? Essa parte, né? Então, é a probabilidade dessa parte sobre o todo que há. Então, é por isso que a fórmula é dada dessa maneira. Então, a probabilidade dos elementos de B, né, que estão na interseção, sobre o todo agora, né, esse novo total, que é a probabilidade do A. Tá? Então, geometricamente, né, usando aqui o diagrama de Venn, fica intuitivo, fica até interessante observar, né, da onde surge essa definição. E a mesma coisa no outro caso, pessoal. Se eu tenho um evento A, agora é esse evento A que eu quero calcular. É reduzido para o B, pela probabilidade do A. É a mesma ideia aqui, só que aqui agora inverte o interesse do cálculo de probabilidades. Agora, nós temos interesse em calcular a probabilidade do A, né? Sempre o evento que vem primeiro aqui da notação é aquele em que nós temos interesse em calcular probabilidades. Então, eu quero calcular a probabilidade de A, dado que o evento B já ocorreu ou temos informação sobre ele. Né? Então, significa que se o evento B ocorreu, o resultado está aqui em B. Ou seja, todo o espaço amostral ficou reduzido aqui. Se eu quero calcular a probabilidade de A, eu tenho que encontrar os elementos, então, os elementos de A que estão em B, né? Porque é B agora o nosso novo espaço amostral. Então, os elementos aqui são justamente os elementos da interseção entre A e B, né? Aí dividido pelo total agora, que é o B. Tá? Então, essa que é a ideia, aí, sim, do ponto de vista geométrico da probabilidade condicional, tá? Essa que é a ideia aí, né? E a partir dessa definição, pessoal, a gente consegue tirar alguns resultados, tá? Antes só de falar esses resultados de um exemplo, né? Então, aqui tem basicamente um resumo aí, né, do que eu acabei de falar. Né? Então, assim, a gente tem duas maneiras, então, de calcular essa probabilidade, né? A gente pode fazer diretamente, né, pela consideração aí da probabilidade de A em um espaço amostral reduzido para B, que é o que eu acabei de falar, né? A gente estuda, então, quem que é esse espaço amostral reduzido, como, por exemplo, era lá no caso de eu falar, olha, a face é par, e a gente fala, bom, para sair 4 numa face par, então significa que é 1, né? É 1 em 3. Tá? Ou a gente trabalha com o espaço amostral original, só que aí calculando qual é a interseção de A e B e quem é a probabilidade do B daí. Tá? Então tem essas duas maneiras aí de estar
utilizando, né? É claro que essa primeira maneira a gente está utilizando algo mais direto, né? Ou seja, a gente não está usando a fórmula. Já o segundo, você necessariamente está utilizando a definição, porque você está calculando especificamente a probabilidade da interseção e a probabilidade do evento B aí, que é o evento que nós temos informação, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, pessoal, que eu não vou estar resolvendo agora, tá? Eu deixo para vocês tentarem fazer ele, é um exemplo relativamente simples, né? Dá até para a gente fazer aí na hora, tá? Mas o que é interessante, aqui a gente tem, então, uma tabela de probabilidades, né? Então, a gente tem, basicamente, essa tabela que está aqui atrás, ó. Só que um dia aí, algumas aulas atrás, eu falei para vocês dela, só que do ponto de vista aqui genérico, né? Então, nós temos, por exemplo, essa tabela de dupla entradas, né? Então, eu tenho algo de interesse que estão nas colunas, algo de interesse que estão nas linhas, né? E o que nós temos? As probabilidades que estão nos interiores, bem aqui no interior da tabela, são as probabilidades conjuntas, né? Ou seja, as probabilidades das interseções, por exemplo, entre esse evento X e esse evento A, né? Ou entre esse evento Y e o evento B, né? E as probabilidades que estão nas margens, né, são as marginais, são as probabilidades totais dos eventos, né? Ou seja, a probabilidade de A está aqui, né, que seria a soma de A dessas duas aqui. A probabilidade de B é a soma entre essas duas, e a probabilidade de X e de Y também é a soma entre essas duas aqui. Tá? E claro que se você somar a linha ou essa coluna, você tem o total, né? Tem que dar aí ou uma chance de 100%, tá? Então, só queria chamar a atenção com isso nesse exercício, né? Então, aqui, o que você tem nesse exemplo, né? Bem simples aí, fala sobre um grupo de pessoas que pode ser classificado, então, quanto peso, né, e a pressão arterial. Então, sabe-se aí, né, dentro da medicina, que existe uma relação entre por exemplo, um aumento expressivo do peso e, por exemplo, uma variação na pressão, né? Então, tudo isso pode estar associado a problemas cardiológicos e tal. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem, uma tabela de probabilidades, né? Aqui a gente tem a variável peso, que está descrita em 3 categorias, tá? Então, só para relembrar lá da estatística descritiva, né, pessoal, lembra que peso, né, é dado em geral em quilos, se for para seres humanos, e aqui, só que é uma variável contínua, mas ela foi categorizada, né, então, você tem aqui uma categoria do excesso de peso, um peso normal e um peso deficiente. E a gente tem uma outra aqui, que é a pressão arterial sendo normal ou elevada, tá? Então, aqui são as probabilidades, né, o que significa, por exemplo, esse 0,08? 0,08 é a probabilidade, então, de um indivíduo que tem pressão elevada e um peso normal, tá? Né? Então, ou seja, tem aí 8% de chance de um indivíduo aí, a partir desse grupo de pessoas, né, de ter uma pressão elevada e um peso normal, tá? E as probabilidades das margens são os totais, né? Assim como aqui. Então, aí, a gente tem, o quê? A gente tem uma pergunta. Considerando-se, então, que a pessoa escolhida, né, ao acaso, aí, selecionada ao acaso, tem excesso de peso, qual é a probabilidade de ter também pressão elevada, né? Então, essa que é a ideia, ou seja, a ideia aqui, então, é a gente tentar observar quem tem, então, o que a gente quer, a gente tem que pensar o seguinte, o que queremos calcular de probabilidade nessa pergunta, né? A gente quer calcular o excesso de peso? Não, né? Por quê? Porque essa é a informação que a gente já obtém, considerando que a pessoa tem excesso de peso. Então, o que a gente sabe? Que a pessoa está aqui, que ela foi selecionada, ela está aqui. Ela tem um excesso de peso, né? Ela está aqui. Ou seja, vamos dizer assim, todo o nosso espaço amostral, as nossas probabilidades, aí ela foi reduzida para essa coluna aqui, né? Se você pensar no peso, você tem essas 3 possibilidades. A partir do momento que eu digo, olha, o indivíduo que foi selecionado, ele está classificado como excesso de peso. Então, quer dizer que ele está aqui, né? Mas o que queremos calcular? Considerando que ela tem excesso de peso, qual é a probabilidade de ter pressão elevada? Ou seja, é uma probabilidade condicional. Qual é a condicional?
qual é a probabilidade do indivíduo ter pressão elevada, dado que ele tem excesso de peso? Né? Essa é a pergunta. A gente só tem que saber interpretar ela. Né? Então, ou seja, dado que ele tem excesso de peso, qual é a probabilidade, então, da pressão ser elevada? Ora, a pressão ser elevada nessa coluna é 0,10 sobre um total do quê? De 0,25, né? Porque agora nós sabemos que, como ele foi, o indivíduo vem dessa coluna, a probabilidade, né, de um indivíduo ter excesso de peso é quanto? É 0,25, que é o que está na margem aqui, né? Então, essa probabilidade, ela é dada como? Né? Então, a gente faz aí 0,10 dividido por 0,25, e daí 0,4. Então, ou seja, existe aí 40% de chance de uma pessoa... 40% de chance de uma pessoa ter pressão elevada, sabendo-se que ela tem um excesso de peso, tá? Tudo bem, pessoal, nesse primeiro? Tá? Depois vocês podem tentar fazer, né? Como eu não fiz aqui, eu não fiz a solução, né, nos slides, então por isso que eu estou comentando, tá? Mas a resposta dessa primeira é 0,4 ou 40% de chance, né? E a segunda, essa outra questão aqui, ó, dado que a pessoa escolhida tem peso deficiente, qual é a probabilidade de ter pressão normal? Então é a mesma ideia, né? A gente ainda está aqui, ó. Peso deficiente, agora a gente olha nessa coluna, né? Então, ou seja, nós já temos a informação que o indivíduo tem peso deficiente. E quem que a gente quer calcular a probabilidade? Qual é o evento de interesse? É se ele tem pressão normal. Então, a pergunta poderia ser feita: qual é a probabilidade do indivíduo ter pressão normal, dado que, sabendo-se que o peso dela é deficiente? Então, peso deficiente, a probabilidade é 0,22, né? Então, ou seja, o total aí do ponto de vista de probabilidade é justamente esse daqui, né? E aí você está calculando o quê? A probabilidade de ter pressão normal, então, aqui, ó, é 0,20, né? Então, qual que é a resposta? Então, é 0,20, né, dividido por 0,22, tá? Observem que essa probabilidade de 0,20 é justamente a interseção, né? A interseção entre indivíduos que têm pressão normal e peso deficiente, dividido daquele evento que já ocorreu, que é o peso ser deficiente, tá? Então, aqui é 0,20 dividido por 0,22, tá? Que dá 0,99, então. Então, seria aí, basicamente, 90,9% de chance, né? Uma pessoa ter pressão normal, dado que ela tem um peso deficiente, tá? Ok, pessoal? Então, vocês podem tentar fazer aí depois, né? Só estou falando e, às vezes, comentar, né? Só falar, não, às vezes, pode gerar alguma dificuldade, tá? Mas as respostas são essas. Da primeira pergunta, 0,40, da segunda, 0,90, 0,909, né? Para ser mais preciso, tá? Mas, assim, tirar resultados da tabela, né? Tentar entender o que... usar, por exemplo, essas definições, né? Baseados na tabela, em que as probabilidades que estão aqui no interior da tabela são as probabilidades conjuntas, né, as interseções, e as que estão nas margens são as probabilidades totais, né, de cada uma das categorias aqui, ok? Bom, então, assim, tem um outro resultado importante para a gente comentar sobre a probabilidade condicional, que sai diretamente da definição, tá? Que não é bem, assim, um resultado, né, um teorema, nem nada disso, a gente diz uma regra, né, talvez, uma regra da multiplicação, porque é o resultado que sai direto da definição, né? Por exemplo, se eu quiser saber agora, eu não tenho mais um interesse na probabilidade condicional. O nosso interesse está na probabilidade conjunta aqui, né? Ou seja, na probabilidade conjunta entre A e B, na probabilidade da intersecção, né? Se eu pergunto o seguinte, ó, tem um evento A e um evento B, né? Eu estou perguntando qual é a probabilidade de ambos os eventos ocorrerem, né? Os dois ocorrerem, tá? Então, ou seja, para a gente calcular isso, né, pela definição aqui da probabilidade condicional, isolando isso, né, é só a gente multiplicar, então,
a probabilidade condicional de A dado B vezes a probabilidade daquele evento que nós já temos informação, né? Então, fica mais ou menos dessa maneira, ó, a probabilidade, então, da interseção entre os dois é a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B, tá? Então, pessoal, observe o seguinte, né, que às vezes, para quem já estudou probabilidade alguma vez, né, as pessoas ficam um pouco condicionadas, né, não é condicionada, mas cria-se aí um vício, né, de que, e acaba sendo até um pouco decorativo a coisa, do seguinte, né, fica aquelas regrinhas de que, olha, se você está trabalhando com esse e esse evento, né, porque interseção seria e, então significa que é o quê? A probabilidade disso é a probabilidade de A vezes de B, mas não é verdade, né? Tá? Não é verdade. A probabilidade da interseção é a probabilidade, então, de A dado B vezes a probabilidade de B, né? Tá? Por que não é a probabilidade aqui não é a probabilidade de A vezes a de B? Porque os eventos aqui não são independentes, né? Lembra? Como que eu sei que os eventos não são independentes? Os eventos só serão independentes quando a probabilidade de um evento ocorrer não influenciar no outro, tá? Né? Agora, quando um evento ocorre e o fato dele ocorrer vai mudar a probabilidade daquele primeiro evento A, então aí eles não são mais independentes. Então eu não posso afirmar diretamente que o produto, né, da probabilidade de A vezes a de B é a probabilidade da interseção, tá? Então, essas questões, alguns vícios, né, que vêm de quem já estudou probabilidade, assim como a probabilidade da união, A ou B é a soma das probabilidades. Não, será a soma das probabilidades se os eventos forem mutuamente exclusivos, né, ou seja, um exclui o outro, como nós já vimos lá nas propriedades de probabilidade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nisso daí, tá? Da mesma forma, se a gente usar outra definição, né, então, agora o interesse é o cálculo do evento B, então eu tenho a probabilidade de B, dado que A ocorreu, né, então nós temos o que? Usando a definição, é a probabilidade da interseção de A e B sobre a probabilidade daquele evento, né, ó, que já temos informação. Se a gente quer isolar, então, a probabilidade da interseção, né, de que ambos os eventos A e B ocorram, é só a gente fazer esse produto, né? Então, a probabilidade da interseção entre dois eventos, A e B, né, pode ser escrita dessa maneira ou dessa maneira, depende, né? Depende do caso, depende daquilo, de como a gente está estudando, né? Então, às vezes, vai ser natural sair por aqui, porque é o evento B que, né, por exemplo, é o evento B que a gente já tem informação, às vezes vai ser natural calcular por aqui, porque é o evento A que nós já temos informação, tá? Então, a observação é essa, né, que a probabilidade conjunta ou da interseção é a probabilidade marginal, né, lembra, daquela que estaria na margem da tabela, vezes a probabilidade condicional, tá? Então, essa é no caso geral, né? Qual é o caso geral? É o caso que nós supomos aí que os eventos possam ter uma relação um com o outro, tá? Então, essa é a famosa regra da multiplicação, e que se usa bastante, e se explica muita coisa, né? Por que de usar ela, tá? Bom, pessoal, então, a partir disso, né, o que a gente observa, então, né, como observação aí? Uma observação é a seguinte, né, que a expressão aí, essa expressão, né, permite o quê? Né? Permite, então, entender que calcular a probabilidade, então, nesses espaços amostrais, né, que são em sequências aí, né, isso vai depender exatamente da ocorrência da primeira, né, da primeira etapa, né. Quem que é a primeira etapa? É o primeiro cálculo, né. Então, vamos supor que a gente está calculando, eu tenho um evento A e B. Então, eu calculo a probabilidade de A e de B, né, vamos pegar aqui, né, eu calculo primeiro a probabilidade de B, depois eu estou condicionando B a um outro evento A, né? Então, a gente observa e quero saber qual que é a probabilidade de ambos ocorrerem. Então, dá para sair dessa maneira, tá? Para ficar mais simples o que eu estou querendo dizer, tem esse exemplo, esse primeiro exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo vai deixar bem explícito como que a gente utiliza essas regras e as definições aí de probabilidade condicional. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina que num processo de produção, né, de uma empresa, de uma indústria, você está produzindo lotes de peças, né,
E claro, e quando você tem um sistema de produção, você sempre espera que tenha uma quantidade de peças que vá sair, por exemplo, defeituosas, né? O que avalia isso? É uma parte da estatística chamada o controle estatístico de qualidade, né? Tem que ter um controle estatístico de qualidade para sempre as empresas estarem reduzindo, né, o defeito nos produtos, né, para que possa ir para o mercado, enfim, né, para que ela possa sempre estar colocando no mercado o produto de melhor maneira possível, né? Então, vamos imaginar que num processo aí de produção, um lote, né, tem 12 peças e imagina que sabe-se lá que 4 delas são defeituosas, tá? Então, tem 12 peças, 4 são defeituosas. E a gente vai fazer o seguinte experimento aleatório. A gente vai retirar 2 peças aleatoriamente, então, desse lote, né? Então, eu tenho 12, retirei uma, depois retirei a outra. Sem reposição, tá, pessoal? Eu não vou repor a peça que eu tirei. Então, tipo, tirei a primeira peça, deixei lá fora. Vou lá e retiro a segunda. A pergunta é, calcule a determinar a probabilidade de ambas as peças serem boas, né? Ou seja, eu retirei a primeira, ela é boa. Retirei a segunda, ela é boa. Qual é a chance disso acontecer? Tá? Então, essa que é a ideia aí, né? Bom, então a gente vai tentar fazer um pouco junto isso, né? Então, primeiro eu vou dar umas primeiras ideias aqui, tá? Então, quem que é o nosso experimento aleatório? É retirar, então, 2 peças ao acaso sem repor, né? Sem estar repondo a primeira peça que vai ser retirada. Então, vamos definir alguns eventos, tá? Então, o primeiro evento A nosso é o quê? A primeira peça selecionada é boa, né? Então, ou seja, eu quero retirar a primeira peça, ela é boa, né? O nosso segundo evento, o B, é a segunda peça selecionada a ser boa, né? Então, eu tirei lá a primeira, verifiquei que é boa, eu tirei a segunda, né? Também vai ser boa. E aí, eu quero calcular isso, ó, qual é a probabilidade de ambas serem boas, ou seja, ambas serem boas significa a probabilidade de A e a probabilidade de B, né? Ou seja, eu estou pensando na probabilidade da interseção aqui, tá? Então, tentem pensar aí, tentem calcular. Qual é a probabilidade? Dá para fazer, tá? De cabeça aí, né? Usando o raciocínio, ou utilizando fórmulas aí, tá? Então, vou dar uns minutinhos aí, alguns minutinhos para vocês tentarem fazer, tá? Então, veja só, vamos tentar pensar aqui diretamente, tá? Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal, se está tudo certo. Tá, beleza. Bom, o lote tem 12 peças, né? 4 são defeituosas. Então, o que significa? Significa que nós temos quantas peças boas? 8, não é? Se temos 12 no total, 4 são defeituosas, logo temos 8 peças boas. Então, a partir do momento que eu estou indo lá e selecionando uma peça do lote, então qual que é a probabilidade dela ser boa? Ora, são as 8 peças boas, num total de 12, então é 8 sobre 12, né? Ok. Né? Então, fiz isso, deixei a peça lá fora. Agora, eu vou calcular a probabilidade da segunda peça ser boa, né? A segunda peça ser boa, qual é a probabilidade? Ora, agora a gente tem que ver quantas peças sobraram, quantas peças boas sobraram no lote. Sobraram 7, né? Já que a primeira saiu, né? Sobraram 7, certo? E 7 no total de quantas? De 12? Não, né? Não, porque eu não estou repondo a peça. Eu estou deixando ela de fora. Então, tem no total 11. Então, são o quê? 7 sobre 11, não é? Então, ou seja, a primeira peça ser boa é 8 sobre 12. A segunda peça ser boa é 7 sobre 11. E o que eu faço agora? Eu somo ou eu multiplico isso? Né? O que a gente faz? Então, às vezes, existem muitas dúvidas, né, das pessoas quando se calcula a probabilidade com relação a isso, né? Principalmente se a gente ficar nessa ideia de que um é mais, o outro ou é mais, e multiplica, não sei o quê, né? Então, a gente pode ter muita confusão, tá? Então, ou seja, por que se multiplica isso, né? Mas observem que o evento B não é bem
né, não é bem um evento somente B, ele depende do A, tá? Então, assim, a ideia é a multiplicação, mas por que a multiplicação? Tá? Por que eu multiplico? Né? Essa é a pergunta, tá? Para a gente entender. O que está por trás dessa multiplicação? Né? Por que se multiplica? Por que se soma algumas vezes? Por que multiplica outras? Os conceitos estão aí, né? Então, tem uma explicação dentro disso. Então, a explicação é o seguinte, pessoal, né? Olha só, a probabilidade aqui, né? A probabilidade de A interseção com B, né, na verdade, ou seja, de ambas as peças serem boas, é nada mais, nada menos do que a gente pensar na regra da multiplicação, tá? Ou seja, pensar nessa situação aqui, ó, na regra da multiplicação, tá? Basicamente nessa daqui, ó, que a gente tem, ó, a probabilidade de A, e a probabilidade de B é uma probabilidade condicional, pessoal, que depende do A. Por que querer uma condicional? Porque eu já sei que a primeira peça é boa, né? Então, qual é a probabilidade? Eu estou calculando qual é a probabilidade da segunda peça ser boa, dado que a primeira é boa, né? Ela está dependente da primeira, tá? Então, ou seja, a gente tem essa situação, né? A gente tem que observar isso, ó, que o evento B está condicionado ao resultado do A, né? Para que ambas as peças não sejam defeituosas, para que ambas essas peças serem boas, claro que a primeira peça tem que ser boa, senão não faz nem sentido, né? A gente está estudando, a gente está querendo calcular isso. Então, ou seja, os dois eventos, eles não são independentes. O B depende exclusivamente do A, porque para as duas peças serem boas, né, a primeira já tem que ser, né? Então, esse evento aqui, na verdade, ele está condicionado ao A, ou seja, a gente estaria pensando, quando a gente calcula essa probabilidade, a gente calcula a probabilidade, então, do evento B, dado que o A ocorreu, né? Dado que ocorreu a primeira peça é boa, qual é a probabilidade da segunda peça ser boa? Né? Então, pela regra da multiplicação, ó, a gente tem essa situação, tá? Então, ou seja, a probabilidade do A é o quê? Da primeira peça ser boa é 8 sobre 12. A do B está condicionado, né? 7 sobre 11, ou seja, sobraram 7 peças boas lá, né? E num total de 11. Tá? E por que a gente multiplica? Ó? Porque a gente está trabalhando com a regra da multiplicação, tá? Ó, P de A vezes P de B dado A, né? Justamente a regra da multiplicação que está aqui, ó. Né? Então, essa multiplicação, ela não surge do nada, do além, né? Ela surge justamente porque faz parte da própria definição de probabilidade condicional, tá? Então, é isso que tem que observar. E mais uma coisa, né? Que a gente pode notar também. Se não tem reposição, o que significa? Que o total de peças diminuiu, né? Então, vai um pouco na ideia lá do espaço amostral, né? A partir do momento que eu sei que algo aconteceu, ou seja, a primeira peça aí foi boa, significa o quê? Significa que a quantidade de peças lá dentro do lote diminuiu, né? Ou seja, então, o espaço amostral ficou reduzido para aquela quantidade, né? Então, ou seja, o próximo evento agora, né, que a gente vai calcular, vai estar dependendo que vai ser, né, não vai ser mais a mesma quantidade, vai ser uma menos, porque eu tirei uma peça lá, né, de lá de dentro. Então, a gente tem que observar isso. Sempre que a gente está trabalhando, em geral, sem reposição, a gente observa o quê? Que vai acontecer dos eventos serem dependentes, né? Terem uma certa relação. Agora, se eu estivesse trabalhando com reposição, aí a gente não ia ter problema com relação a isso. Né? Porque como eu estou sempre repondo a peça, vai acabar sendo, as probabilidades serão aí, né, basicamente as mesmas, né, seriam probabilidades aí independentes, tá? Então, é interessante observar essas coisas, né? Sempre que a gente está trabalhando com experimentos aleatórios que não têm reposição, quase sempre você vai estar caindo na ideia de probabilidades condicionais, né? E cair na ideia de probabilidades condicionais é o quê? É que os eventos posteriores ao primeiro vão estar associados a esse primeiro evento aqui, né? De alguma maneira, tá? Então, aí a gente tem que a probabilidade de ambas as peças o produto dessas duas razões, né, e só para fazer a continha aí, daria aí 0,42, né, ou seja, a chance de duas peças serem boas realizando esse experimento aí é 42,4%, tá? Então,
tem essas duas maneiras, né, de se fazer. E tem mais uma terceira, tá, pessoal? A primeira maneira é algo mais direto. A segunda maneira, usando a definição, ou seja, e a regra da multiplicação, né, que pode ser utilizada. E a terceira maneira, pessoal, é o que a gente chama de caminhos de probabilidade ou árvores de probabilidades, tá? A gente chama caminhos, árvores, porque vai parecer, assim, uma árvore e seus galhos, né, seus ramos, vai ser ramificado as coisas, né? E caminhos porque você vai saindo de uma situação e chegando a outra, então você consegue desenhar um caminho, né? Ou seja, por que a gente consegue trabalhar dessa maneira, né? Porque a gente pode pensar o seguinte, olha, a primeira peça, ela tem duas possibilidades, ela vai ser defeituosa ou ela vai ser boa, né? Se a peça for defeituosa, então para a segunda a seleção, né, o sorteio da segunda peça, também a gente tem outras duas possibilidades, a gente pode estar listando isso, né? Particularmente, os caminhos ou árvores de probabilidade é mais interessante para se trabalhar, pelo menos é o que é na minha opinião, né? Na minha opinião, parece que fica mais intuitivo e fica, de um ponto de vista visual, né? A gente consegue visualizar melhor o cálculo de probabilidades, tá? Então, aqui o próximo slide que eu vou apresentar já é o próprio caminho, tá? E a gente vai comentar um pouco sobre ele, tá? Então, esse aqui seria o caminho de probabilidades, pessoal. Então, vejam só, né? A gente tem, então, aqui o sorteio da primeira peça. Então, observe, ela pode seguir dois caminhos. Ou ela vai ser boa, ou ela vai ser defeituosa, né? Essas duas situações. A partir daqui, a gente tem um novo sorteio para a segunda peça. Então, essa segunda peça, ela pode, né, também ser boa, ou ela pode ser defeituosa, né? Se seguir esse primeiro caminho. Se seguir esse outro caminho, também a primeira peça pode ser boa e ela pode ser defeituosa, tá? Então, assim, a ideia de se fazer um caminho ou árvore de probabilidades implica que a gente pode estudar qualquer uma das situações, né? Que eu poderia falar assim, ó, qual é a probabilidade da primeira peça ser boa e a segunda defeituosa? Ou qual a probabilidade de ambas ser defeituosas? Ou qual a probabilidade da primeira ser defeituosa e a segunda boa, né? Então, a gente pode estar, ao invés de você estar fazendo uma probabilidade de cada vez aqui, né, podia listar A, B, C, D e aí vai, você pode construir, né, esse caminho de probabilidade e conseguir calcular para qualquer uma, tá? Então, como que a gente observa? Então, a gente faz o seguinte, ó, o primeiro caminho diz o seguinte, ó, a primeira peça, sorteio lá, ela é boa. Então, qual que é a probabilidade dela ser boa? 8/12, não é? Porque nós temos 4 peças defeituosas, logo temos boas, então 8 num total de 12. Da mesma forma, se ela for defeituosa, qual é a probabilidade dela ser defeituosa? 4 num total de 12, né? Então é o primeiro caminho que a gente calcula. O segundo caminho aqui de probabilidades é o seguinte, estando nessa situação, né, ele vai para a segunda peça também é boa, né? Ou seja, está seguindo esse caminho aqui. Ou seja, qual é a probabilidade da segunda peça ser boa? Ora, se a primeira for boa, significa o quê? Que existem 7 lá, né? Porque nós tínhamos 8, existem 7 peças boas, num total o quê? De 11 peças, porque agora, né? Porque agora nós acabamos, nós retiramos uma, né? Lembra? É sem reposição. Então, ficou uma lá de fora. Então, eu já tenho 11 peças dentro do lote, né? E aí, o que você faz para você calcular, por exemplo, se ambas forem boas, é o quê? É você fazer o produto você fazer o produto das probabilidades no caminho, né? Então, é isso vezes isso, tá? Que dá o 0,424. Ou seja, por que a gente pode fazer o produto? Porque essa probabilidade é a probabilidade do nosso evento A. E essa probabilidade é uma probabilidade condicional, que dependia desse, né? Ou seja, aqui é a probabilidade do evento B dado A, ou seja, a probabilidade da segunda peça ser boa, dado que a primeira é boa, né? Tá? Então, os caminhos de probabilidade funcionam assim, e esse é o motivo da multiplicação, né? Então, dá para você fazer direto isso, tá? Ao invés de estar pensando em qual que é a interseção, qual que é a definição, né? Você pode construir esse caminho. E, por exemplo, se você seguisse por esse agora, ó, então, ou seja, a primeira peça é boa, beleza, tá aqui. Mas e se a segunda for defeituosa? Ora, se a primeira é boa, né, eu retirei uma peça lá, então significa que tem 11 peças no meu lote.
Mas existem quantas defeituosas? Existem 4, né? Tem 7 boas e 4 defeituosas. Então, a chance da segunda ser defeituosa é 4 sobre 11. É como se nós estivéssemos perguntando aqui, a probabilidade da segunda peça ser defeituosa, dado que a primeira é boa, é quanto? É 4 sobre 11. E como que eu calculo, então, a probabilidade da primeira ser boa e da segunda ser defeituosa? É só calcular, né, multiplicar aqui esse caminho, né? Seria 8 sobre 12 vezes 4 sobre 11, tá? E assim vai, né? E mesma coisa para cá, tá, pessoal? Mesma coisa para cá. Então, aqui a gente já calcula 4 sobre 12, né? A probabilidade da peça ser defeituosa. Então, se a gente está nesse contexto aqui e a segunda peça é boa, então nós temos quantas peças boas lá dentro? 8, num total de 11, né? Porque a primeira peça ficou de fora do sorteio já. E se nós temos ambas defeituosas, então eu tenho 4 sobre 12 aqui, e aqui vai ter quantas, então? 13 sobre 11, né? Então, ambas são defeituosas, tá? Então, essas são as ideias aí, né, para a gente estar fazendo. E você pode estar calculando probabilidades para todos os casos, pessoal. Então, particularmente, é mais interessante você estar estudando aí, né, essa ideia que ficou chamada aí como árvore de probabilidades, tá? Porque parece aqui os ramos, né, vai ramificando o ramo de árvores, né, ou caminhos que você vai seguir nos caminhos aí. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, nesse exercício, nesse exemplo? Alguém queria fazer algum comentário aqui? Ou tá ok, né? Ou dá para a gente continuar aí, tá? Beleza? Então, pessoal, tá bom, então, né? Bom, então, assim, né? O que que a gente tem aqui, né? Então, aqui tem um exercício, tá? Esse exercício é interessante vocês tentarem fazer, tá? Tentarem fazer esse exercício aqui, né? Que agora, qual que vai ser a situação? A situação é que nós temos aí, então, um lote de 12 peças, tá? E com 4 defeituosas, então é a mesma ideia do exemplo anterior, só que agora, pessoal, o que vai complicar é o seguinte, que a gente vai retirar uma peça a mais, né? Então, serão 3 peças que vão ser retiradas aleatoriamente, uma após a outra, tá? Para deixar claro que elas não estão sendo retiradas simultaneamente, né? E sem reposição. Tá? Então, sem reposição já lembra que tem, já tem aí um indício de que isso é uma probabilidade condicional. Tá? Então, ou seja, retirou a primeira, retirou a segunda e retirou a terceira. Né? Então, evidentemente que em todos os casos a gente vai ter uma diminuição de número de peças dentro do lote, logo as probabilidades serão alteradas, né? Então, aí tem os itens A, B, C e D para se calcular, né? Porque agora, sim, vamos pensar aqui, a gente teria, então, os caminhos de probabilidade, mas teria um a mais, né? Aqui, porque aqui eu tenho da primeira peça, esses 2 caminhos, aqui eu tenho da segunda peça, né? Tá aqui, né? Vamos pensar a segunda peça, gerou esses 4, né? E aqui eu vou ter mais, eu vou ter 2 situações aqui, né? Porque eu vou ter a terceira peça, né? Daí eu posso ter a primeira, a segunda e a terceira boas, né? Então eu vou ter 2 situações aqui, outras 2 aqui, outras 2 aqui, outras 2 aqui, tá? Né? E aí, o cálculo da probabilidade, a gente pede o seguinte, ó. Calcula, então, a probabilidade de todas as peças serem defeituosas, né? Então, assim, todas têm defeito. As duas primeiras peças serem boas e a terceira defeituosa. Ou a primeira e a terceira serem defeituosas e a segunda ser boa, né? A primeira ser defeituosa e as outras 2 serem boas, tá? Então, tentem calcular, fazer, então, esse exemplo aí, né? Tá? Tentem fazer esse exemplo, que a gente já pode discutir depois, tá, pessoal? Trabalhar pela definição de probabilidade condicional, isso já pode ser bem mais difícil de se fazer, né? Então, quando a gente constrói, então, diagrama não, desculpa, o caminho de probabilidades, a gente tem essa situação, né? A primeira peça pode ser boa ou defeituosa. Na segunda, a gente tem, se escolhermos esse caminho, boa ou defeituosa, né? Se escolhermos esse caminho, temos essas 4 aqui, né?
opções, e a mesma ideia se for defeituosas. Então, o próximo slide eu vou estar colocando, então, as probabilidades, né, nos termos aqui, tá bom? E aí é só a gente estar calculando essas probabilidades, né? E só relembrar que o fato de eu estar retirando a peça, né? O fato de eu estar retirando a peça e deixando, e isso sendo sem repor ela, né? Então, a gente sempre vai ter no próximo, na próxima seleção, no próximo sorteio, uma peça menos dentro do lote, né? Então, a gente tem que levar em consideração essa diminuição aí do total de elementos que a gente tem. É isso, justamente isso que vai caracterizar, então, o condicionamento de um evento para outro aí. Tá? Então, a gente tem algo desse tipo aqui, né? Então, até essa parte aqui, pessoal, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá? Então, ou seja, até essa segunda parte é a cópia do exercício anterior, né? Então, nós temos lá, a primeira peça é boa, a probabilidade 8 sobre 12. A primeira peça é defeituosa, 4 sobre 12. A segunda peça ser boa, né? Então, é 7 sobre 11. A segunda peça ser boa é 4 sobre 11. A segunda peça ser defeituosa, né? Desculpa, aqui é a segunda ser defeituosa, né? 4 sobre 11. Não, calma aí. Isso, é a segunda ser defeituosa, né? Aqui nós temos a primeira peça sendo defeituosa, né? E daí a segunda sendo boa, 8 sobre 11. Aqui, então, as duas sendo defeituosas, né? A chance da segunda ser defeituosa, dado que a primeira é defeituosa, 3 sobre 11. Então, até aqui são as respostas, né, do exercício anterior. Então, agora a gente vai para a terceira peça que a gente vai retirar sem reposição. E aí, né, a terceira peça, então, se tiver nesse caminho aqui, ó, a primeira é boa, a segunda é boa, então a gente pode ter duas possibilidades. A terceira ser boa ou ser defeituosa. Então, a terceira ser boa, ou seja, qual que é a probabilidade da terceira ser boa, dado que a segunda e a primeira, né, são boas, né? Então, ou seja, a gente já vai ter lá um total de 10 peças, né? Porque aqui eu tenho 10 peças e um total de peças boas, um total de 6 peças boas, né? Então fica 6 sobre 10. Né? Então observa que aqui, ó, na primeira peça, você tem a totalidade de peças no lote. No segundo caso, você já caiu para 11, né, a totalidade. Ó. Por quê? Porque tem uma peça a menos. E na terceira seleção, lá, na terceira vez que você retirou a peça, você tem lá, né, duas a menos em relação ao primeiro caso, né? Então, sobraram 10, ó. Então, aqui, aí vai depender do caso, né? Então, aqui fica 6 sobre 10, 4 sobre 10, porque nessa situação ainda tem todas as peças defeituosas estão lá, né? Já nesse caso aqui, ó, a primeira é boa, a segunda é defeituosa, né? Então, qual que é a probabilidade da terceira aqui ser boa, né? Então, são 7 sobre 10. Então, aí tem que fazer as continhas, tem que ficar raciocinando em cima disso, tá, pessoal? E, claro, como que a gente encontra, então, as probabilidades para todos os caminhos? A probabilidade, por exemplo, para a primeira peça ser boa, a segunda ser boa e a terceira ser boa, é o produto, né? Porque isso vai aparecer lá na regra da multiplicação, tá? É o produto, então, da probabilidade desse primeiro caminho vezes esse e vezes esse. Então, é esse produto aqui, tá? E assim, para todos os casos, tá bom, pessoal? Então, vamos ver aqui... Opa, deixa eu só diminuir isso, né? Vamos ver, então, aqui como que vai ficar a nossa questão, né? Então, a nossa questão, primeiro de tudo, é encontrar o quê? As 3 peças serem defeituosas. Então, as 3 peças serem defeituosas, a gente está nesse caminho, ó, nesse daqui, né? Então, ó, a primeira, 4 sobre 12, vezes 3 sobre 11, vezes 2 sobre 10, tá? Então, essa aqui é esse produto, tá? Qual é a letra B? As duas primeiras peças serem boas e a terceira ser defeituosa. Então, a gente está aqui, ó. As duas primeiras peças são boas, então primeira é boa, segunda é boa, mas a terceira é defeituosa. Então, a gente está nesse caminho, ó. 8 sobre 12 vezes 7 sobre 11 vezes 4 sobre 10. Então, é esse caminho aqui, ó. Tá? É esse caminho. Né? A letra C, a primeira e a terceira peça serem defeituosas e a segunda ser boa. Né? Então, a gente está
aqui agora, né? Então, ó, a primeira e a terceira, né, ser defeituosa, é isso, né? Isso, a primeira e a terceira ser defeituosa. Então, ó, a primeira é defeituosa, a segunda é boa e a terceira torna a ser defeituosa. Então, é esse caminho aqui, ó, veio para cá e para cá, né? Ou seja, então é 4 sobre 12, a probabilidade da primeira peça ser defeituosa, vezes 8 sobre 11, que é a probabilidade da segunda peça ser boa nesse caminho, né, vezes 3 sobre 10, que é a probabilidade da terceira peça ser defeituosa, considerando esse caminho aqui. Né? Então, é esse produto aqui. Tá? E por fim, pessoal, ó, por fim, nós temos aqui, ó, a primeira peça ser defeituosa e as outras duas serem boas. Né? Então, a primeira e a segunda e a terceira é boa. Então, a gente está onde? Ó? A gente está aqui, a primeira peça é defeituosa, né? Então, a gente está aqui, ó, vamos lá já no resultado. A primeira peça é defeituosa, a segunda é boa e a terceira é boa. Né? Então, tá aqui. Então, a probabilidade da primeira peça ser defeituosa é 4 sobre 12, né? 4 peças defeituosas num total de 12. A segunda ser boa é 8 sobre 11, né? Dado esse caminho. E a terceira ser boa de novo é 7 sobre 10, né? Dado esse caminho, tá? Então, fica aí esse produto aqui. Então, a partir de agora, a gente pode calcular todas as probabilidades, né? Então, a letra A era as 3 serem defeituosas. Então, 4 sobre 12 vezes 3 sobre 11 vezes 2 sobre 10. Então, esse produto, daí, é um pouco mais de 1%, né? A chance das 3 serem defeituosas, tá? E é claro, né, pessoal, já é esperado isso, né? Por que é esperado isso? Porque você tem que, a maior parte das peças aí são boas, né? Então, as 3 serem defeituosas pode ser um pouco mais raro de acontecer, né? Então, um pouco mais de 1% de chance disso. A letra B fala o seguinte, as duas primeiras são boas e a terceira é defeituosa, né? Então, as duas primeiras são boas, a gente está aqui, né? Nessa situação, ó, 8 sobre 12 vezes 7 sobre 11 vezes 4 sobre 10. Então, 8 sobre 12, 7 sobre 11, 4 sobre 10. Então, se vocês fizerem a conta aí, vai dar 0,1696. Né? Então, um pouco mais aí de 16%, quase 17% de chance da gente encontrar as duas primeiras peças boas, né, no sorteio e a terceira ser defeituosa. A letra C já é o quê? Já é o contrário aí, né? Você tem que a primeira peça e a terceira são defeituosas e a segunda é boa, né? Então, você tem que a primeira é defeituosa, a segunda é boa e a terceira é defeituosa. Então, estamos nesse caminho, ó. 4 sobre 12, 8 sobre 11 e 3 sobre 10, né? Então, tá aqui, ó. 4 sobre 12, 8 sobre 11, 3 sobre 10. Então, dá aí aproximadamente aí, né, 7,27% de chance da primeira e terceira serem defeituosas e a segunda ser boa. E, por fim, a letra D, que é a primeira ser defeituosa e as outras duas serem boas, né? Você tem que a primeira é defeituosa, a segunda e a terceira é boa. Então, a primeira defeituosa está aqui, 4 sobre 12, segunda boa, terceira boa, né? Então, a gente está nessa situação, ó, 4 vezes sobre 12, 8 sobre 11, 7 sobre 10, tá? Então, tá aqui, ó, 4 sobre 12, 8 sobre 11, 7 sobre 10. E esse produto dá 0,1696, né? Ok, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida na solução desses daqui? Alguém queria fazer algum comentário, né? Alguma dúvida do que é o caminho de probabilidade, né, da definição? Pode ficar à vontade aí para estar perguntando, tá, pessoal? É interessante que vocês tentem refazer esses exercícios, tá? Tanto um quanto o outro, né? Tentem fazer ali, depois vocês conferem o resultado, né? Para observar se não deu tempo de fazer aqui, né? Nos intervalos de tempo aí que eu dei para vocês fazerem, tentem fazer de novo, né? Para vocês verem se estão entendendo a ideia aí do cálculo aí, de probabilidades envolvendo probabilidades condicionais, tá? Só uma questão, pessoal. A seguinte, ó, observe que a letra B e a letra D deram o mesmo resultado. O mesmo. Isso é uma coincidência
ou não, né? Olha só, vamos ver aqui, ó, o denominador é o mesmo para todos, né? Ó, 12, 11, 10. 12, 11, 10. E o numerador? O numerador também, né, pessoal? Olha, é 8, 7 e 4. Né? Aqui, ó, 8, 7 e 4. Só tá... Aqui não vai ter diferença, né? Porque você está multiplicando. Então, é uma coincidência? Não, não é uma coincidência, pessoal. Não é. Veja, o que era a letra B? A letra B era duas peças boas e uma defeituosa. O que era a letra D? A mesma coisa, né? Uma peça defeituosa e duas boas. Só que, claro, o que estava a diferença da B e da C foi a ordem dessas peças, né? No caso aqui da B, as duas primeiras peças eram boas e a terceira defeituosa. Enquanto da letra D, a primeira que era defeituosa e as outras duas eram boas. Mas isso é interessante para vocês observar que essa ordem não importa, tá? A probabilidade é a mesma, né? Então, ou seja, não importa se você está estudando duas peças defeituosas e uma boa, não importa se foi a primeira, se foi a segunda, ou se foi a terceira peça defeituosa, tá? Em todos os casos, a probabilidade será a mesma, tá? Né? Então, não tem diferença quanto a isso. A gente poderia ter uma outra situação aqui, ó, em que eu tivesse a primeira peça ser boa, a segunda defeituosa, né, e a terceira ser boa, tá? Então, vocês vão observar que vai dar a mesma probabilidade, né? Então, mais para frente, esse conceito vai ficar um pouco mais claro, tá? Desses caminhos aí, né? Nessas situações, tá? Mas observem aí, ó, se eu quero estudar, então, a probabilidade de duas peças que eu sortear ser boa e uma defeituosa, não importa a ordem não vai importar para o cálculo de probabilidades individual, né? Eu estou falando. Por exemplo, se a primeira é defeituosa, as outras duas é boa, se a boa vai ser a segunda, né? E as das pontas serão defeituosas, ou se a boa, na verdade, ali, ou a defeituosa, né? Aí, depende do caso, vai ser a última, tá? As probabilidades serão as mesmas, né? Porque aqui nós teremos aí o mesmo denominador e o numerador vão ser os mesmos valores, né? Então, o que vai inverter é só aqui essas ordens, mas a ordem não vai alterar o produto final, né, da conta. Tá certo?